Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia para descobrir quem foi Matusalém e desvendar os profundos ensinamentos escondidos na sua vida extraordinariamente longa. Você já ouviu falar de Matusalém, certo? Ele é famoso por ser a pessoa que viveu por mais tempo na história, segundo a Bíblia. Mas a sua história é muito mais do que apenas um recorde de longevidade. Ela carrega uma mensagem poderosa sobre tempo, paciência e o juízo de Deus. Vamos começar pelo básico. Quem era ele? Matusalém é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5. Ele era filho de Enoque, neto de Jared e o avô de ninguém menos que Noé. Sim, aquele Noé da arca. Essa linhagem é crucial para entendermos a sua importância. A Bíblia nos dá detalhes bem específicos. Em Gênesis 5, versículos 25 a 27, lemos: E Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. 969 anos. É um número que desafia a nossa compreensão moderna da vida. Mas por que ele viveu tanto tempo? Existem várias teorias. Alguns estudiosos acreditam que as condições antes do dilúvio eram diferentes, permitindo uma vida mais longa. Outros sugerem que os nomes na genealogia poderiam representar clãs ou dinastias, não indivíduos. No entanto, a leitura mais direta do texto o apresenta como uma pessoa real que viveu por quase um milênio. Agora, vamos à parte mais profunda. O significado do seu nome. O nome Matusalém, em hebraico Metushelach, pode ser traduzido de algumas maneiras, mas a interpretação mais comum e impactante é quando ele morrer, será enviado, ou sua morte trará juízo. Pense nisso por um momento. O próprio nome dele era uma profecia. E quem deu esse nome a ele? Seu pai, Enoque. Enoque foi um homem tão justo que Gênesis 5:24 diz que ele andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Enoque era um profeta, e ele recebeu uma revelação sobre o futuro juízo de Deus sobre a terra. Ao nomear seu filho, ele estava essencialmente marcando um relógio divino. Enquanto Matusalém vivesse, o juízo estaria sendo adiado. Vamos fazer as contas juntos, usando as datas detalhadas da Bíblia. É aqui que a história fica ainda mais incrível. Matusalém tinha 187 anos quando gerou seu filho Lameque, de acordo com Gênesis 5:25. Lameque, por sua vez, tinha 182 anos quando gerou seu filho Noé, conforme Gênesis 5:28-29. Agora, some essas idades. 187 mais 182. Isso dá 369 anos. Ou seja, Matusalém tinha 369 anos quando seu neto, Noé, nasceu. E quando o dilúvio aconteceu? Gênesis 7:6 nos diz: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, vamos somar a idade de Matusalém, quando Noé nasceu, com a idade de Noé, quando o dilúvio veio. 369 mais 600. O resultado é 969. Exatamente a idade com que Matusalém morreu. O que isso nos prova? Isso mostra que Matusalém morreu no ano exato do dilúvio. A profecia em seu nome se cumpriu de forma precisa. Quando ele morrer, será enviado. A sua morte marcou o início do grande juízo das águas. A longa vida de Matusalém não foi um acidente. Foi um ato da misericórdia e paciência de Deus. Imagine só, por 969 anos, a existência de Matusalém foi um testemunho vivo. Cada dia que ele acordava era um dia a mais de graça, um dia a mais para a humanidade se arrepender. O apóstolo Pedro fala sobre isso em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vida de Matusalém é a personificação dessa longanimidade, dessa paciência divina. Enquanto Noé construía a arca e pregava a justiça, seu avô Matusalém continuava vivo. Um sinal silencioso, mas poderoso,
de que o tempo estava se esgotando, mas ainda não havia acabado. Não sabemos se Matusalém morreu nas águas do dilúvio ou um pouco antes, no mesmo ano. A Bíblia não especifica, mas a coincidência das datas é inegável e poderosa. Ele viveu o tempo exato que Deus determinou para que a sua graça fosse estendida ao máximo, antes que o juízo se tornasse inevitável. Então, quais os ensinamentos que podemos tirar disso para a nossa vida hoje? Primeiro, a paciência de Deus é imensa. Ele nos dá inúmeras oportunidades para nos voltarmos para Ele. A vida de Matusalém, estendendo-se por quase 1000 anos, é a maior prova disso na Bíblia. Cada dia é um presente da sua graça. Segundo, o juízo de Deus é certo. Assim como a profecia no nome de Matusalém se cumpriu, as promessas de Deus sobre o juízo final também se cumprirão. A sua paciência tem um limite. A porta da arca um dia se fechou. Terceiro, a importância de viver uma vida que conta. O pai de Matusalém, Enoque, andou com Deus. O neto de Matusalém, Noé, achou graça aos olhos do Senhor e salvou a humanidade. A vida de Matusalém, por sua vez, serviu como um cronômetro divino da misericórdia. Ele pode não ter tido um papel tão ativo quanto seu pai ou seu neto, mas sua própria existência tinha um propósito profundo no plano de Deus. A história de Matusalém nos convida a refletir. Como estamos usando o tempo que Deus nos dá? Estamos conscientes da sua paciência e do seu chamado ao arrependimento? Estamos, como Noé, preparando uma arca em nossas vidas, vivendo de forma justa num mundo que se afasta de Deus. A vida de Matusalém é um eco através dos milênios, lembrando-nos que Deus é paciente, mas também é justo. Sua morte, no ano do dilúvio, é a prova irrefutável de que a palavra de Deus não falha. Espero que essa análise tenha aberto seus olhos para a profundidade por trás do homem que viveu 969 anos. Não é apenas um número, é uma mensagem. Uma mensagem de graça, paciência e do cumprimento inevitável dos planos de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as riquezas da Bíblia conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou na história de Matusalém. Obrigado por assistir e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.